São as questões 674 a 681, a necessidade do trabalho. Então, vamos dar uma voltinha por aí para a gente, tudo bom? Para a gente se esclarecer um pouco mais. A gente vai abordar inicialmente essas questões do Livro dos Espíritos e depois a gente vai conversar sobre a relevância do trabalho na nossa vida cotidiana e algumas reflexões sobre a contribuição do trabalho na nossa evolução espiritual. Estou bem enrolado aqui porque atualizou uma versão de software aqui, aí vai mudando aqui, a gente vai reaprendendo, né? Então, vamos lá. Questão 674 do Livro dos Espíritos. Tem alguém aqui pela primeira vez? Tem umas caras que não conheço direito. Tem, nossa amiga ali. Primeira vez na casa, na doutrina espírita. Aonde? Já conhece a doutrina espírita. Maravilha. Sexta-feira, quinta-feira. Não, hoje é sábado, né? Quinta-feira eu estava lá em Rio Doce, fazendo uma palestra lá em Rio Doce. Aí eu sempre faço essa pergunta, né? Tem alguém pela primeira vez? Aí sempre tem alguém pela primeira vez, e sempre tem alguém na primeira vez na doutrina espírita, né? Aí é que se a gente vai falar de algum conceito, às vezes, que é mais complicado, a gente tenta falar da cocada de coco, do coqueiro da Bahia, né? Para poder ver se... Até porque, primeira vez na doutrina espírita somos todos nós, né, meu irmão? A gente só muda um pouquinho, que a gente chegou alguns minutos mais cedo, outros chegaram alguns minutos mais tarde, mas estamos todos no mesmo barco, somos todos aprendizes de primeira hora. A doutrina espírita é a nossa irmã mais nova. A doutrina espírita só tem 160 e poucos anos, né? A gente já vem de algumas escolas religiosas aí de muitos milênios. Então, a revelação espírita, ela só é de 1857 para cá, né? Então, a gente é muito novinho. Então, somos todos aprendizes, viu, meu irmão? Então, estamos todos no mesmo barco. Então, vamos em frente. No Livro dos Espíritos, nesse capítulo sobre a necessidade, a lei do trabalho, é a parte terceira do Livro dos Espíritos, as leis morais, Kardec aborda essa questão da lei do trabalho. Então, ele pergunta nessa questão 674 se a necessidade do trabalho é uma lei da natureza. Os espíritos respondem que sim, que o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo se constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gostos. Ou seja, está dentro de um contexto da humanidade, da naturalidade. Todos precisamos trabalhar, né? Então, a gente vai se aprofundar um pouco aqui, a gente vai discutir alguns conceitos aqui, mas o trabalho é uma lei da natureza, é uma necessidade. Questão 675. Por trabalho, aí Kardec vai aprofundando o diálogo com a espiritualidade, né? Por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais. Aí os espíritos respondem: não, o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Se a gente sair daqui da tarde de hoje com esse conceito que os espíritos dizem aí, já valeu a pena a gente ter vindo aqui. Toda ocupação útil é trabalho. Então, registrem, se vocês entenderam isso, a gente termina mais cedo. No colégio eu ficava muito feliz quando a gente vamos largar mais cedo. Então, a gente larga mais cedo se a gente entender que toda ocupação útil é trabalho, né? Então, é o que os espíritos estão dizendo aqui. O espírito também trabalha, assim como o corpo. E toda ocupação útil é trabalho. Registraram? Se ficar isso aí, já está valendo, né? Questão 676.
Por que o trabalho se impõe ao homem? Kardec, sim, mas por que eu sou obrigado a trabalhar? Eu queria passar a encarnação toda de férias, né? Mas por que eu sou obrigado a trabalhar? Os espíritos dizem, por ser uma consequência da natureza corpórea, é uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Ou seja, a natureza e a necessidade do meu trabalho, eu estou resgatando, espiando algumas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso do trabalho para evoluir. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e de sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, Deus outorgou a inteligência em compensação, mas é sempre o trabalho. No mundo material, no corpo, nem sempre o trabalho é de natureza material. Também tem os trabalhos de natureza espiritual, né? E muitas vezes, alguns trabalhos que precisam ser feitos manualmente, no passado, com a força dos músculos, havia aqueles que comandavam. Então, no mundo espiritual, é comum a gente também ver situações que alguns espíritos mais materializados são trabalhadores de um plano espiritual mais elevado que se valem deles para executar determinadas tarefas. Eu não sei se vocês entenderam o que eu estou dizendo aqui. Mas, por exemplo, a gente contrata alguém para fazer uma mudança na nossa casa. Por que a gente contrata alguns trabalhadores braçais para fazer uma mudança na nossa casa? Por quê? Porque talvez a gente não tenha capacidade física de fazê-lo sozinhos. Então a gente precisa de trabalhadores manuais, braçais, que possa fazer esse trabalho por nós. Às vezes a gente contrata uma faxineira, um jardineiro, alguém para fazer um serviço mais braçal, porque é uma natureza de um trabalho mais material. Mas isso não quer dizer que não seja trabalho. E não quer dizer que aquele que supervisiona, que tem, às vezes, uma atividade mais intelectualizada, uma gestão sobre aquilo ali, também não seja trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Esse é o grande princípio, né? Então, sempre há essa compensação. E Kardec segue. Ele pergunta nessa 677, por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? A natureza provê a necessidade do que os animais, do que os vegetais precisam. Por quê? Tudo em a natureza trabalha. Tudo em a natureza trabalha. As formigas trabalham. A fotossíntese trabalha. As plantas respiram e trabalham, e germinam, e florescem, e produzem alimento, e crescem. Tudo na natureza trabalha. Como tudo trabalham os animais. Mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que o trabalho do homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente em executores dos desígnios do Criador. E assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem que quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Ou seja,
há uma escala evolutiva no princípio do trabalho em toda a natureza, em todos os reinos, mineral, vegetal, animal e hominal. E como nós somos a consequência de tudo isso, nós somos espíritos, aí eu vou dar uma viajada grande agora, viu, meu irmão? Então, como nós somos espíritos que iniciamos a nossa jornada da individualização do princípio inteligente no reino mineral, passando pelo reino vegetal, seguindo pelo reino animal e nos individualizando no reino hominal, o nosso espírito aprende a trabalhar em todos os reinos da natureza. É um processo amplo de crescimento e de individualização do princípio inteligente. Então, quando a gente vai ver, por exemplo, o papel dos espíritos na natureza, os espíritos elementais, a gente vai ver que a natureza está cheia de espíritos numa transição do mundo animal para o mundo espiritual. Espíritos que trabalham nos fenômenos da natureza. Ou seja, são coisas que ainda fogem à percepção e ao nosso entendimento. Mas tudo em a natureza é trabalho, submetido às leis de Deus. Tudo harmonicamente com as leis de Deus. Então, tudo é trabalho. Então, é por isso que a natureza é provida pelos mecanismos das leis de Deus, né? Determinados elementos suspendem as ilhas nos oceanos, fazem com que elas flutuem, para que aquilo tenha um fim útil para a humanidade. Um dia a gente vai perceber melhor tudo isso, como dizia o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. Quando eu era criança, eu pensava como criança e eu via como criança. Agora que sou adulto, eu já enxergo como adulto, percebo as coisas como adulto. À medida que a luz projeta-se no nosso ser, a gente compreende melhor a realidade do mundo que nos envolve e entende o papel que nos compete, o papel que nos cabe. Então, se toda ocupação útil é trabalho em todos os reinos da natureza, o nosso papel também é trabalho e precisa ser útil em todos os postos de trabalho em que somos convidados a servir. Em todo o canto. A gente vai chegar lá, né? Então, questão 678. Em mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? É aquela velha história da gente. A gente vai tirar férias. Quando é que a gente vai se aposentar? A gente vai evoluir e vai ficar no céu, né? E no céu eu vou usufruir daquela máxima que muitas vezes a gente repete como um mantra nos velórios. E não tenho nada contra quem acredita e quem repete nisso. Descanso eterno dá-lhe Senhor. Vocês já viram essas frases? Descanso eterno dá-lhe Senhor. Então, nos mundos evoluídos, em que os espíritos já ascenderam às categorias elevadas do espírito, há um descanso eterno. Então, a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserva inativo e inútil. Não pensemos que a inatividade e a inutilidade é condição de quem evolui. Não pensemos nisso. A ociosidade seria o quê? Um suplício, em vez de ser um benefício. Então, a gente ficar ocioso seria um suplício e não um benefício. Não é isso? Pois não, minha irmã? A aposentadoria, né? Fora. A gente vai chegar lá. A senhora ganha bônus dobrado. É. É. Toda ocupação útil é trabalho.
Porque a gente confunde, minha irmã Edna, a questão do trabalho remunerado pela moeda material. A gente vai entrar nesse aspecto. Capítulo 22 de Nosso Lar, por isso que eu estava aqui tentando inserir, que eu me lembrei, é a questão do bônus hora. Né? Então, por exemplo, no Nosso Lar, as donas de casa recebem dobrado. Bônus horas dobrado, aí já vão pedir hora extra aqui na Terra, né? Porque a missão de cuidar de um lar, de uma família, tem um peso, que não é um peso material. Eu me lembro que minha mãe se revoltava muito quando eu era criança, e faz tempo. Quer dizer, criança material, criança espiritual, eu ainda sou. Então, ela dizia, eu sou do lar. Aí as pessoas faziam, você não trabalha. Ela se revoltava com esse tipo de coisa, né? Porque era um tempo que havia uma transição, que muitas vezes as esposas eram as donas de casa, né? Eram do lar. Hoje em dia, já essa questão já foi superada, quase todo mundo trabalha, está todo mundo no mesmo patamar. Mas antigamente tinha isso, era do lar, era dona de casa. Aí a pessoa dizia, você não trabalha. Então, toda ocupação útil é trabalho, né? Então, é essa questão aí, né? Então, ser ocioso seria um suplício. Daí, muitas vezes, aquelas pessoas que se aposentam e que não têm uma visão de uma ocupação útil, entram em depressão, entregam-se aos vícios, vão criar inúmeras dificuldades, porque a mente ociosa é a oficina das más ideias. Eu não vou dizer nem o ditado popular, né? A mente ociosa não é coisa boa, não é isso? Então, é por aí, né? E bem lembrado o que a senhora trouxe, né? Questão 679. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para assegurarem a existência? Olha aí, acaba já juntou o dinheiro, já ganhou a herança, ele está liberto da lei do trabalho. Do trabalho material, talvez. Então, é o que os Espíritos estão dizendo. A riqueza que se compra com as moedas materiais, talvez. Não, porém, da obrigação de quê? De tornar-se útil, conforme os meios de que disponha. Nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiamento que lhe foi feito. Ou seja, é a prova da riqueza. Muitas vezes a prova da riqueza, ela é muito mais dura do que a prova da pobreza, né? Quando a gente chegar diante das nossas consciências, vai dizer, o que fizestes com os bens que te foram outorgados? O que foi que você fez com as oportunidades que você tinha e não usufruiu e não beneficiou a tantos, né? A gente, quando adquire uma certa consciência, a gente quer se desprender de todas essas coisas. E aí eu me lembro daquela passagem do filme A Lista de Schindler, que no final, o Oscar Schindler, ele quando está fugindo no carro, ele pega não sei se é um broche, se é um prendedor da gravata, né? Alguma coisa que tem um valor material, de ouro, ou de brilhante, ou sei lá o quê. E ele ficou constrangido, olhando aquilo ali, fez, puxa vida, eu podia ter salvo mais algumas pessoas. Ou seja, ele jogou fora não, ele disponibilizou todos os seus bens para salvar tantas vidas. Quando ele estava escapando, ele viu que ainda tinha um bem, um broche, e que aquele broche ele podia ter se libertado dele para salvar outras pessoas, né? Então, é essa consciência. E aí eu me recordo de uma história que, algum tempo atrás, eu trabalhava num determinado grupo empresarial,
E naquele tempo, ainda tinha ascensorista. Vocês se lembram dessa profissão, ascensorista? Os mais velhos vão se lembrar. Hoje em dia, quem quiser ver essa peça de extinção, alguns prédios no Recife Antigo, né, ainda tem ascensorista, que é daquele elevador de grade, né, que você fecha a grade, aí aperta o botão, aí o elevador sobe, ele aperta a manivela, o elevador vai. Ainda é a profissão de ascensorista. O banquinho, para ele ficar sentado, o ventilador em cima dele, né? Então é assim. Oi, Lúcia. Condutor de veículo vertical, tá certo. Faz sentido. Não faz curva, né? Não tem problema nenhum. Então, veja bem, o assessorista do grupo que eu trabalhava, eu entrei de manhã no trabalho, no expediente, ele estava sentado com a cabeça baixa, e eu, recém-chegado na doutrina espírita, cheio de frase pronta, achando que o céu era perto, aí entrei no elevador, não tinha uma patativa para dar de comer, né? Jovem, ganhava meu salário no final do mês, o salário era todo para gastar, não tinha uma conta para pagar, uma condição muito boa, digamos assim, né? Entrei no elevador, feliz, saltitante, sorrindo. Aí está seu Clóvis lá, com a cabeça baixa. Aí eu olho para ele e falo, seu Clóvis, por que o senhor está triste? Aí ele olhou para a minha cara assim e disse, conta, dívida, cheio de conta para pagar. Eu digo, mas seu Clóvis, porque antigamente era a quinzena e o saldo, né? Mas a quinzena caiu ontem. Ele fez e deu. E deu. Aí eu disse, mas rapaz, o que é que a gente pode fazer? Não. Aí foi aquela conversa, elevador subindo. Aí eu tinha mal o que fazer, aí frases prontas, né? Aí eu disse, mas seu Clóvis, dinheiro não traz felicidade. Ele olhou para a minha cara assim, me fuzilou. Aí disse, ô meu menino, disse mesmo assim, ô meu menino, então faça o seguinte, me transfira seu dinheiro e vai ser feliz? Aí aquela lição ficou para mim, né? Eu nunca esqueci. Às vezes, o dinheiro, a gente necessita do dinheiro no reino material. A gente não pode ser escravo dele, mas a gente precisa se sustentar enquanto está na matéria, né? Enquanto estamos aqui, a gente precisa trabalhar. Só é ver a história dos apóstolos, a história de Paulo, que tinha o ofício dele de tecelão, e que quando ele renunciou ao que tinha no Sinédrio e foi servir ao Cristo, pregar o Evangelho, ele voltou a aprender o seu ofício de tecelão para se sustentar nas localidades que ele frequentava. Ou seja, ocupação útil é trabalho. A gente precisa do trabalho como sustentação do nosso corpo físico. Né? A gente não pode prescindir dessas coisas. Né? Aí tem aquela outra história de dois cidadãos que estavam viajando numa carroça e quando foi lá para as tantas, a carroça atolou. Atolou no barro, ficou atolada. Um deles era muito religioso. Aí ajoelhou-se, começou a orar e começou a orar pedindo a ajuda dos céus, que viesse um anjo, que desatolasse a carruagem e ficou lá de joelho orando. E o outro que não era chegado à religião tirou a camisa, foi tentar desatolar a carroça, puxava para lá, puxava para cá, se arranhava, lutou de tudo que era jeito, desatolar a carroça. Eu sei que ele esgotou-se fisicamente de tanto trabalhar e bateu e dormiu. E o outro lá, ajoelhado, rezando. Aí, quando foi daqui a pouco, aparece uma luz, aparece um anjo. Aí o anjo aparece porque estava exausto, dormindo, né? Aí acorda ele e diz, amigo, vamos desatolar a carroça. Aí ele olhou assim e disse, e quem é você? Disse, não, eu sou um anjo. Disse, rapaz, não é comigo não, é com o outro ali, o outro é que está te chamando. Eu não vou não. Disse, não, rapaz, deixa de ser besta. Deus ajuda quem trabalha, vamos desatolar a carruagem. Então, é mais ou menos por aí. Eu não estou dizendo que a gente não deve orar, não deve pedir forças, não deve lutar para que nos dê forças de superar nossas dificuldades. Mas a gente tem que trabalhar. A gente tem que suar, tem que fazer a nossa parte, né? Para que a gente siga adiante. Porque toda ocupação útil é trabalho, né? Então, 680, não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja
e cuja existência é, portanto, inútil. Aquelas pessoas que não podem trabalhar, estão impossibilitadas, né? Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive às expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Então, só se torna inútil aquele que, como ele diz aqui, voluntariamente se tornou inútil. Quando eu penso naquele pesquisador, naquele cientista Stephen Hawking, né? Com todas as deficiências físicas que o corpo lhe impunha, e mesmo assim ele não parava de produzir. Né? Quando a gente vê a obra de tantas pessoas com tantas limitações físicas, mas que trabalham, que lutam para conseguir fazer alguma coisa. Né? Então, tudo dentro de um contexto das leis de Deus, das leis naturais. Né? Toda ocupação útil é trabalho, mas quando alguém está submetido a algumas deficiências, também está obedecendo a algum mecanismo da lei. Questão 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais. Olha a pergunta. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Certamente. Do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Minha amiga atendeu o telefone de manhã, né? Para atender o chamado de seus filhos, né? Certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente. Aí ele arremata dizendo-se isso aí, né? O que, aliás, com muita frequência, se esquece na vossa sociedade atual. Isso era em 1857, né? Naquela geração. Na geração de hoje, talvez as coisas estejam acentuadas, né? A gente tem obrigação, cumplicidade de dar as mãos uns aos outros. É por isso que a gente reencarnou juntos. Tanto os pais com os filhos, quanto os filhos com os pais. Né? E os ciclos da vida são tão interessantes, porque os pais cuidam dos filhos, os filhos crescem e muitas vezes se distanciam dos pais. Mas aí os pais envelhecem e os filhos voltam. E quem deve cuidar dos pais são os filhos. É a natureza, é o ciclo que se repete. Né? Então, é isso aqui. Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente. Ou seja, em tese, a gente tem essa cumplicidade do amai-vos uns aos outros, como Jesus os amou. E o amai-vos uns aos outros deve começar no núcleo menor que a gente está submetido, que é a família. Né? Então, está aqui o mecanismo da lei do trabalho. Exemplificar, praticar, exercer isso é outra questão. Aí é com cada um de nós. Né? Mas a gente está aqui estudando e aprendendo o mecanismo da lei. A gente está aqui para nos auxiliarmos uns aos outros, né? Então, encerradas essas questões da necessidade do trabalho, vamos agora refletir no que a gente viu aqui e tentar aplicar isso no nosso cotidiano, né? Então, vamos lá. A relevância do trabalho na vida cotidiana. Então, vamos pensar um pouco na realidade atual. Nós estamos vivendo hoje uma era do conhecimento. Então, o trabalho de hoje é um trabalho muito diferente do que era o trabalho de ontem. Não é? Porque hoje em dia, com a evolução tecnológica, com a evolução científica, muitas coisas foram automatizadas. Né? Muitas coisas que eram necessárias ser feitas materialmente, com o trabalho braçal de muitos,
hoje foram substituídas por máquinas que substituem muita coisa. Então, é por isso que a gente está vendo hoje, em determinadas regiões, que o trabalho é muito mais intelectual do que manual, né? E aí, o aspecto da evolução tecnológica, da inteligência artificial, né? Eu chego aqui, eu estava rindo ontem comigo mesmo, sozinho. Eu cheguei aqui, fui montar esse trabalho aqui, esse estudo para a gente fazer. Aí eu vou no recurso tecnológico que eu conheço. Eu pego uma aplicação chamada PowerPoint, eu recorto alguns slides que já tinha de um canto, que tinha de 8, eu copio um texto que está lá no Livro dos Espíritos, boto aqui para dentro, edito, grifo, edito da forma que eu entenda e que eu possa passar para vocês. Esse é o meu trabalho. Quando eu comecei a fazer estudos e palestras aqui no Peixotinho, tinha PowerPoint? Tinha não. Aí o que é que eu fazia? Eu pegava do livro, copiava no papel e anotava no papel e chegava aqui, ia lendo do papel, que é a fila, né? O roteiro, para contar para vocês esse recurso. Isso aí já se vão 30 anos, 35 anos. Mas aí a gente evoluiu. A gente começou e comprou um projetor de slides, projetor de transparência. A gente já fazia uma transparência. Aí você pegava aquilo ali, escrevia na transparência ou imprimia na transparência, quando tinha impressora, né? E já botava ali em cima e a transparência, o equipamento projetava e todo mundo assistia a apresentação. Então, era assim, isso é uma evolução tecnológica. Então, o trabalho que eu tinha para fazer um estudo desse era muito maior. Eu saí do manual, fui para a transparência, comecei a usar o recurso no computador. Aí, ontem de tarde, eu entrei no PowerPoint, aí entrou um cidadão chamado Copilot. Quem é da tecnologia aí e já conhece esse cidadão, já foi apresentado a ele, ela é a inteligência artificial da Microsoft, que é o produtor do software PowerPoint, Word, Excel. Aí entrou o Copilot, aí ele pergunta lá em cima, posso ajudar? Quer que eu faça alguma coisa? Aí eu digo, eu vou testar. Aí eu cheguei e escrevi, disse, por favor, gere uma apresentação sobre as necessidades do trabalho, usando o Livro dos Espíritos, questões 674 a 681. E traga também ilustrações do pensamento de Emmanuel, do pensamento de algum espírito que contribui para a doutrina. Aí disse, pois não. Aí ele fica lá pensando, aí daqui a pouco ele me gera umas 20 transparências. Pronto. Está aí. Aí jogou para mim. Claro que tem muita coisa que a gente aproveita e que está aqui. Tem muita coisa que ele sai lendo, pegando de muito lugar que a gente não vai usar. Mas eu fiquei rindo assim, rapaz, antigamente era tanto trabalho, é a inteligência artificial. Mas você tem um trabalho braçal menor, mas você não perde o trabalho intelectual. Porque você precisa revisar, você precisa entender o que ele gerou, você precisa compreender o que ele está dizendo, para a gente não estar vendo aquele material que ele gerou e aceitar de todo jeito. Não é assim. Hein? O pensamento. Não adianta a gente estar em tudo isso, né? Porque a gente também tem uma inteligência artificial. Vamos agora aqui devagar. Nós não somos intuídos. Quem é que intui a gente? São os espíritos. E os espíritos são o quê? Inteligências extracorpóreas. A intuição é de um espírito que está fora de mim. Mas ele usa o que eu tenho para poder dizer. Eu não vou chegar para alguém, ô Rita, lembra daquilo assim, 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 assado? Se Rita não sabe o que eu estou dizendo, ela não vai lembrar.
Agora, se ela já sabe, se ela já estudou, se ela já está preparada, quando alguém lembra, aí ativa, diz, tá, captei, nobre guru, né? Aquela mensagem do Rolando Lero, né? Vem a inspiração, o cara pau capta. Então, nós estamos sob a intervenção de inteligências maiores que a nossa o tempo todo. E a tecnologia, ela vem para nos auxiliar, mas não nos isenta da nossa responsabilidade, do nosso trabalho, da nossa participação. Estão compreendendo, gente? E toda ocupação útil é trabalho. E eu estava aqui, enquanto eu estava falando, eu estava me lembrando do tempo que eu fazia trabalho na escola. O tempo que eu fazia trabalho na escola, que não é diferente do da maioria de vocês. A gente tinha... Como é que a gente fazia um trabalho na escola? A gente tinha a famosa enciclopédia. A gente pegava as enciclopédias, lia, recortava, comprava papel pautado, né? Hidrocor, lápis de cor, pintava. Eu era frustrado porque a minha letra sempre foi muito feia. Hoje em dia a gente não conhece mais a letra de ninguém. É muito difícil a gente dizer, fulano, escreve uma carta para mim. Há quanto tempo você não escreve uma carta manuscrita? Eu não sei. Eu realmente não me lembro do tempo que eu escrevi alguma coisa e entreguei a alguém. Eu não me lembro. Né? Há quanto tempo a gente não escreve? Mas isso era como a gente fazia antigamente. Então, o esforço do trabalho era muito grande. Pesquisar na enciclopédia, recortar, xerografar não era nem possível, que não tinha xerox. Era copiar mesmo, né? Transcrever. E o trabalho do professor? Ler aquilo tudinho, não é, André? Ler tudo. Aquela história todinha, né? Então, com a evolução, as coisas vão facilitando-se, né? Muito mais. Hoje em dia, as coisas são muito mais tranquilas, a ponto dos mais jovens chegar e falar, ô tio, como é que você vivia sem internet? Como era o mundo sem internet? Né? Como era? É difícil você imaginar como era o mundo sem internet, como era o mundo sem Netflix, como era o mundo sem WhatsApp. Sim, já. Ele não escreve. Ele entende isso. O que a mãe fez? O Ministério da Educação e conseguiu uma forma de fazer o próprio vestibular. Ele faz o computador, tem o transcritor, mas sabe. Pega aquela parte que ele redigiu, escreve o dele. Eu falei, né? A letra do meu. Isso. É a tecnologia auxiliando tudo isso, né? Então, é o processo que a gente está fazendo e o trabalho no meio de tudo isso. O trabalho enriquecendo-nos a todos, né? Então, aí, meus irmãos, a gente vai enumerar na agricultura como é que antigamente meus avós plantavam. Como é que antigamente meus avós colhiam. Como é que antigamente se fazia uma safra? Hoje em dia, as máquinas trabalham sozinhas, o GPS, não tem nem gente, né? Antigamente, quem é que acendia as lâmpadas na cidade? Não tinha lâmpada, eram os lampiões. Então, tinha uma profissão, né, Lúcia, que eram os acendedores de lampiões. O cara passava a noite todinha e apagando e acendendo os lampiões. Isso é a evolução da humanidade, era trabalho. Eu ainda peguei o tempo que tinha um cara que passava todo dia de manhã vendendo leite. Ao leite. Entregava o leite na porta de casa. É a evolução. Eu ainda fui do tempo daquelas pessoas que vendiam revista. Aí eu chego para aquele meu amigo que está ali deitado no colo da mãe e falo, você sabe o que é uma revista? Né? Sabe o que é uma revista? O que é uma revista? O que é uma banca de revista? Chegar para um jovem, eu disse, o que é um gibi? Eu ficava muito feliz antigamente, quando eu ganhava um gibi, para ler as historinhas.
né? Hoje em dia não tem mais nada disso. Então, a natureza do trabalho evoluiu e mudou muita coisa, né? Então, a tecnologia está presente em toda parte, mas deixou de haver trabalho? Não. Os trabalhos vão se movimentando e vão utilizando de outros recursos. E você vai migrando. Você, às vezes, a maioria de vocês que estão aqui aposentados, trabalharam em profissões que provavelmente hoje estão extintas. Onde você trabalhava, hoje não existe mais. E os jovens que estão nascendo estão estudando para trabalhar numa coisa que não existe ainda. Olha, a doidice que eu estou dizendo aqui. A gente que já está se aposentando trabalhou em coisas que não existem mais. E os mais jovens que estão chegando agora vão trabalhar em coisas que não existem ainda. Porque vai surgir alguma coisa aí que eu não sei ainda o que é, mas vai ser uma necessidade dos novos tempos, onde a gente vai estar aplicando a inteligência, a evolução tecnológica, para quê? Para servir a humanidade. Este é o caminhar, não é isso? Então, meus irmãos, vamos embora trabalhar, né? Transcender a ótica do trabalho. Transcender a ótica do trabalho. O trabalho como sobrevivência e necessidade, muitas vezes ele nos leva a uma percepção de limitação. Eu estou apenas trabalhando para sobreviver, eu estou apenas trabalhando por necessidade. É limitado. Eu estou ali, voltado para fazer aquilo ali. Então, eu fiz aquilo ali, acabou, não tem mal o que fazer. É aquela história do cara que trabalha para sobreviver, planta para sobreviver, pesca para sobreviver. Ele pescou o peixe do dia, não tem mais o que fazer. Porque a alimentação do dia ele já conseguiu. Né? Ele vai passar o resto do dia ocioso, né? Em tese, porque ele só vai precisar pescar de novo amanhã. Então, como sobrevivência ou necessidade é limitante. Como obrigação ou rotina, ele cansa, ele estressa. Então, o trabalho que é rotineiro, ele é cansativo. Quando você faz aquela coisa se sentindo obrigado, naquela rotina, naquela condição de obrigação, você fica logo estressado. Ah, meu Deus, isso é vida, de acordar de manhã desse jeito, vai essa cantiga da perua, e faz isso, e faz aquilo, e lava a roupa, e tira a roupa, e cozinha comida, e bota a mesa, e tira a mesa, e você fica estressado, porque é a perspectiva do trabalho, né? Se você faz aquilo como castigo, ou como imposição, isto revolta, não é isso? Mas se você olha o trabalho como um instrumento de evolução, ele dignifica, ele aperfeiçoa e ele renova, né? É como você olha o trabalho que você está submetido. É como você enxerga o convite que os céus lhe oferecem, né? Você chega na casa espírita e diz, eu queria trabalhar na casa espírita, agora eu queria ser não sei qual é a função mais importante que tem aqui. Talvez seja o do porteiro, o que abre a porta para receber todos vocês sorrindo. Mas talvez as pessoas não percebam que a função mais importante é a de quem está lá embaixo, abrindo a porta da instituição para receber todos vocês. Ou daquele que limpa o chão para vocês estarem sentados aí e tudo funcionando direitinho. Eu não sei qual é a função mais importante, mas talvez alguém ache que é trabalhar numa reunião mediúnica, ou dar um passe, ou fazer uma palestra. Algum desavisado ache que a função mais importante de uma instituição são essas. Não sei. Toda ocupação útil é trabalho. Então, se você começa a servir onde você foi colocado a servir, e acha aquilo gratificante, e entende que você serve ao Cristo no posto de trabalho a que você foi colocado, isso lhe dignifica. Isso faz com que você compreenda. Ah, mas lá fora eu sou o doutor da lei. Para usar uma figura do passado. Para eu não citar nenhum cargo
da atualidade para ninguém se sentir ofendido. Mas eu sou um doutor da lei. Como é que eu vou organizar a fila do passe aqui na instituição? Você não está me conhecendo, não? Toda ocupação útil é trabalho. Então, a gente tem que entender o papel que nos cabe onde a gente foi colocado, né? Então, essa é uma perspectiva, que o trabalho como instrumento de evolução, ele dignifica, ele aperfeiçoa e ele renova, né? E Jesus lhe respondeu, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, Jesus, quando indagado dessa necessidade, dessa responsabilidade, que ele não tinha uma pedra para descansar a cabeça, ele responde dizendo que meu Pai trabalha até agora. E meu Pai, quem é o Pai que ele faz referência? É Deus. E eu trabalho também. Ou seja, meus irmãos, quanto mais trabalho vocês tiverem, quanto mais trabalho lhe derem, quanto mais telefones tocarem, quanto mais pessoas lhe procurarem, é porque você está se habilitando a servir na seara do Pai. Porque só se procura frutos em árvores que dão frutos. Então, todas as vezes que vocês se sentirem sobrecarregados, em tudo dai graças, porque esta é uma oportunidade de servir na seara de Deus, não é? A minha necessidade de trabalho em casa, alguma dona de casa ou dono de casa chega em casa sem ter o que fazer. Sempre tem alguma coisa que fazer. Nem que seja reclamar que as pessoas mais jovens, às vezes dentro de casa, não têm olhos de ver. Passa assim, aí tem um negócio fora do lugar, o cara fica olhando assim. Eu juro que ele vai ver. Não vê. Aí quando ele vê, ele faz, eu juro que ele vai ver e vai guardar. Viu, não guardou. Então, esta responsabilidade, essa cumplicidade, que parece com que as pessoas dentro do lar não é com ele. Ah, não é comigo não. A obrigação é de fulano. De que fulano? Quem é fulano que vai ter que fazer isso? Cadê ele? Para ele se materializar e fazer. Se você não fizer, quem é que vai fazer? Não é aquela história. Então, trabalho dentro de casa sempre tem. Trabalho na família sempre tem. Trabalho na sociedade sempre tem. Na nossa necessidade de sobrevivência sempre vai ter. No mundo sempre vai ter. Então, onde a gente procurar, a gente vai ter uma oportunidade de servir ao Senhor. Em toda parte, em todo canto, vai ter o que fazer. Se a gente também quiser se esconder, se escorar, a gente vai passar o dia todinho olhando a paisagem. De férias, né? Não, eu estou aqui contemplando a natureza, está tudo bem, zen, né? Está tudo maravilha, eu quero é que o mar pegue fogo para eu comer peixe frito, pronto. É aquela expressão, né? Estou aqui fazendo o quê? Esperando o mar pegar fogo, para quê? Para comer peixe frito, pronto. Se a pessoa também quiser, a gente não vai julgar ninguém. É a perspectiva de cada um. Tempo virá que ele vai sentir o tempo que perdeu. Vai se arrepender e vai correr atrás do tempo perdido. Mas se a gente pode servir incessantemente, a gente faz. A gente não pode ter um toque, porque também já é o outro lado. A gente não pode achar que tudo está fora do lugar, que tudo que mexeu aqui, que fazer. Aí não. É tudo o equilíbrio daquelas histórias, né? O casal se separa porque o marido faz de um jeito e a mulher quer de outro. Não, você mexeu no talher, o talher está aqui, está pronto. Aí começa a confusão.
Aí começa o rolo. O marido e a mulher, na noite, acaba a noite de núpcia, um negócio que existia no passado, noite de núpcia, né? Então, acaba a noite de núpcia, aí no outro dia do casamento, chega no banheiro, aí está lá a pasta de dente. Aí a mulher que tinha uma forma de apertar a pasta de dente, aperta por baixo, para ela ir gastando aos poucos. E o marido aperta no meio, né? Aí chega no outro dia, cada um vai, quem foi que fez isso aqui? Não, foi, não. Aí você não quer brigar, faz o seguinte, compra 2 pastas de dente. Compra 2, uma aperta de um jeito, outra aperta do outro. Mas o que eu estou dizendo é que a gente tem que ter um equilíbrio e a ponderação para tratar de todas essas coisas. Todo mundo trabalha, mas todo mundo também precisa descansar. A gente vai ver provavelmente no próximo fim de semana a necessidade do repouso. Porque quando a gente está no corpo, a gente precisa descansar. Então, quem tem muitas vezes a função de trabalhar fora, de ser dona de casa, de ser mãe, de ser pai, de ser um bocado de coisa, né? Às vezes está exausto, não aguenta mais fazer. Aí a gente tem que respeitar o limite de todas essas coisas, não é? Então, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. A gente tem que conhecer esses limites do nosso corpo, o limite da nossa mente, né? Às vezes a pessoa chega em casa cansada e a pessoa quer discutir um tratado de filosofia. Aí o cara não dá para ser amanhã. Na tic-teco já não estão se falando, eles já estão dormindo, o outro cambaleando. Não dá para a gente conversar agora, né? Mas a pessoa fica, não, aí vai acabar tendo um problema, né? Então a gente tem que respeitar o limite do corpo e o limite da mente de cada uma das pessoas, né? A gente precisa trabalhar, mas a gente não pode escravizar-se e nem pode escravizar ninguém. Principalmente aquelas pessoas que trabalham para a gente. Mas você está aqui para trabalhar, então faz porque a pessoa seja um escravo. A escravidão já passou há muito tempo. A gente tem que respeitar o limite de todas essas coisas, não é? Conhecendo os limites do próximo também. Toda ocupação é útil, é trabalho. Então, meus irmãos, permaneçamos nos nossos postos de trabalho. Porque é lá que vão nos encontrar quando nos procurarem. Permaneçamos nos nossos postos de trabalho, né? E uma outra reflexão que a gente traz aqui é que a obrigação de sermos úteis é eterna. Então, todo trabalho útil é trabalho, todo trabalho é útil, né? É essa a responsabilidade. E a responsabilidade, a obrigação de sermos úteis é eterna. A gente não vai descansar eternamente. A gente vai se encontrar com outras responsabilidades de outras naturezas. A gente sempre vai procurar a utilidade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a alegria dos céus é esvaziar os infernos. A alegria dos céus é esvaziar os infernos. Você sabe o que é que significa isso? É que ninguém larga a mão de ninguém. Que quanto mais evoluído você ficar, mais obrigação você tem com aquele que ficou para trás. 2/3 dos espíritos que povoam o planeta Terra estão vinculados ao orbe de alguma forma, seja para auxiliar, seja por pendores, por resgates. Então, há um comprometimento e uma cumplicidade. Ninguém fica para trás. Os espíritos que avançam para as categorias superiores das paragens espirituais estão vinculados a todos aqueles que ficaram para trás, buscando ser útil a todos eles. Porque quanto mais a gente servir, mais a gente se sente feliz. Não é isso? Então, meus irmãos, passando rapidamente aqui pela questão do trabalho material e o trabalho espiritual, eu sugiro a vocês lerem o capítulo 22 do livro Nosso Lar, de André Luiz, quando ele fala do bônus hora. Então, é só um recorte disso aqui. Quando ele pergunta, o que é que você me diz do bônus hora? Trata-se de algum recurso metal amoedado? E o orientador responde, não é propriamente uma moeda, mas é uma ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar no mínimo 8 horas de serviço útil
nas 24 horas do dia que se constitui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário. Você pode fazer até 4 horas extra. Aos que desejem colaborar no trabalho comum de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus horas por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. E aí se enquadra, minhas irmãs aí, mulheres, mães, o trabalho de dona de casa é duplicado, ganha o dobro de bônus horas, pela responsabilidade do esforço sacrificial. Isso é o que está dito em nosso lar, né? Isso é o que está dito em nosso lar. A gente reconhece, inclusive também para os pais que se sacrificam. Não estou falando aqui de mãe, eu estou falando daqueles espíritos que se sacrificam por alguma atividade que merece um bônus duplicado ou triplicado, né? Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhe competem e que a mesma porcentagem pode ser adjudicada a quantos forem chamados à subordinação. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, recebendo, embora os proventos comuns, aos cargos que ocupam. Isso eu recortei uma parte do texto, onde ele fala que boa parte dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhe competem. Só pesam as suas responsabilidades materiais. E a gente, muitas vezes, gerir alguma coisa aqui na Terra tem implicações morais de grande relevância. E as pessoas não pesam, né? Então, quem quiser se debruce no capítulo 22 de Nosso Lar, para compreender a natureza da remuneração espiritual. E para concluir, eu trago aqui uma reflexão do livro Paulo e Estevão, né? Onde Paulo, se sentindo angustiado com as pressões que estava sentindo na tarefa de seguir ao Cristo e largar tudo que ele tinha, então, nas tarefas da vida, sempre nos questionamos diante dos desafios de ser cristão, relativamente às nossas necessidades espirituais. Então, ele fez essas 4 perguntas. O que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Como proceder de modo a enriquecer na virtude divina? E como fazer para que alcancemos elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Mas se o entorno ainda não acompanha, que providências adotar contra o desânimo destruidor? Como agir no âmbito de forças tão heterogêneas? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Isso é Paulo, numa visão, conversando com Abigail, a sua noiva. Quem quiser vai ler o livro Paulo e Estevão, tem aí na livraria, que é uma história belíssima do cristianismo primitivo. E ele nos dá este roteiro grandioso que todos nós deveríamos colocar em nossas vidas. Ama, trabalha, espera e perdoa, né? Eu estou trazendo isso aqui por causa do trabalho, mas não perdendo a oportunidade de trazer o contexto. Ama, trabalha, espera e perdoa. Isso é roteiro para todos nós que estamos mergulhados na carne, vivenciando esses desafios, né? Então, Abigail, por sua vez, apertava-lhe as mãos com imensa ternura. O ex-rabino, Saulo, desejaria prolongar a deliciosa visão para o resto da vida, manter-se junto dela para sempre. Contudo, a entidade querida esboçava um gesto de amoroso adeus. Esforçou-se, então, por catalogar apressadamente suas necessidades espirituais, desejoso de ouvi-la relativamente aos problemas que o defrontavam. Ou seja, Saulo, numa visão espiritual, conversando com o espírito de Abigail, fez essas perguntas a ela, ansioso de aproveitar as mínimas parcelas daquele glorioso, fugaz minuto. Saulo alinhava mentalmente grande número de perguntas. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Cabe para todos nós, mergulhados nos desafios da vida, dos momentos
das travessias que vivenciamos. O que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Resposta de Abigail: ama. Respondeu Abigail espontaneamente. E ele segue: mas como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Amor. Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos, entretanto considerava quão difícil devia ser semelhante realização. Penoso testemunhar dedicação, sem o real entendimento dos outros. Como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus? A resposta que foi o nosso estudo da tarde de hoje. Trabalha. Esclareceu a noiva amada, sorriso bondosamente. Abigail tinha razão. Era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Desejava ardentemente fazê-lo. Para isso, insulara-se no deserto por mais de 1000 dias consecutivos. Todavia, voltando ao ambiente do esforço coletivo, em cooperação com antigos companheiros, acalentava sadias esperanças que se converteram em dolorosas perplexidades. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera, disse ela ainda, num gesto de terna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino, em qualquer circunstância, extreme de caprichosos pessoais. Ouvindo, Saulo considerou que a esperança fora sempre a companheira de seus dias mais ásperos. Sabia aguardar o porvir com as bênçãos do Altíssimo, confiaria na sua misericórdia, não desdenharia as oportunidades do serviço redentor. Mas os homens, em toda parte, medrava a confusão nos espíritos. Reconhecia que, de fato, a concordância geral em torno dos ensinamentos do Mestre representava uma das realizações mais difíceis no desdobramento do Evangelho. Mas, além disso, as criaturas pareciam igualmente desinteressadas na verdade e da luz. Os israelitas agarravam-se à lei de Moisés, intensificando o regime das hipocrisias farisaicas. Os seguidores do caminho aproximavam-se novamente das sinagogas, fugiam dos gentios, submetiam-se rigorosamente aos processos de circuncisão. Onde a liberdade do Cristo? Onde as vastas esperanças que o seu amor trouxera à humanidade inteira, sem exclusão dos filhos de outras raças? Concordavam em que se fazia indispensável amar, amar, trabalhar e esperar. Entretanto, como agir no âmbito de forças tão heterogêneas? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Esse é o quadro que muitas vezes nós nos encontramos mergulhados. Como a gente conciliar os conceitos e os valores que a gente já tem com o quadro da humanidade em geral que nos cerca? Abigail apertou-lhe as mãos com mais ternura, a indicar as despedidas, e acentuou docemente: perdoa. Em seguida, o seu vulto luminoso pareceu diluir-se como se fosse feito de fragmentos de aurora. Empolgado pela maravilhosa revelação, Saulo viu-se só, sem saber como coordenar as expressões do próprio deslumbramento. E nós, diante de nossas necessidades espirituais relativamente aos desafios de nossa existência, o que fazer para adquirir a compreensão perfeita do desígnio do Cristo? Ama. Como proceder de modo a enriquecermos a virtude divina? E como fazer para que alcancemos elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalha. Mas se o entorno ainda não o acompanha, que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. Sabemos que se faz indispensável amar, trabalhar e esperar. Entretanto, como agir no âmbito de forças tão heterogêneas? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. Então está aí, meus irmãos, as lições que nos debruçamos na tarde de hoje,
para refletir com o Evangelho, entender que toda ocupação útil é trabalho e que nas adversidades da vida a gente ame, a gente trabalhe, a gente espere e a gente perdoe. Que Jesus nos abençoe e sigamos com o nosso Mestre Jesus, elevando o pensamento ao alto, para agradecer a oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos em Teu santo nome, pedindo que a Tua paz e a Tua luz esteja com cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que a Tua luz e Tua esperança siga com cada um aos seus lares, aos seus familiares, e que atinja todo o nosso país, desse reino de amor e de esperança que a terra necessita atravessar e se submeter. Sê conosco, Jesus, e em Teu nome encerramos o estudo da tarde de hoje, desejando a todos muita paz no regresso a seus lares.